eu esqueço de começar a gravar, mas agora está gravando. Né? Então, aqui só as duas, retomando, porque está gravando, né? Expressão do circuito, circuito da expressão. Aqui, essa daqui é a 3, e temos a mais uma, que aí a gente fecha esse tema. A gente, na verdade, vai usar o tema junto com outras, né, com outras partes aí da matéria, mas a gente não vai usar diretamente mais, a gente vai começar realmente um assunto novo. Aqui não preciso atualizar, deixa eu entrar no 4 aqui. Foi bom ter entrado nessa aqui mesmo, que eu vi que eu coloquei lá, tem umas letrinhas pequenininhas a mais ali, que não precisava. Aqui na 4 só tem umas tabelinhas para fazer a simplificação. Aqui até coloquei, tanto faz aí a técnica que for usar. A tabela aqui não apareceu, mas tem tabela aqui. Aqui está carregando aqui, que eu estou abrindo pelo Teams, tem 3 tabelinhas aqui, né, com saídas diferentes, obviamente. Fazer aqui a expressão a partir desse daqui. E o circuito também. Né? São 3 tabelas, 3 expressões, 3 circuitos. Né? Uma não está ligada na outra, tá? São tabelas diferentes, são 3 separadas mesmo. E aí é só fazer essa simplificação e o circuito. Então, aí a gente já fecha parte desse tema aqui. Lembrando que isso aqui essas são as avaliações, né? A gente não vai ter diretamente a avaliação, falar, hoje essa aqui é prova, tal. Não, é a média de todas essas aqui. Essas e as outras que virão, né? São todas a média de todas as tarefas, né? Dependendo de quantas tenha, depois tira a média no final, elas têm pontuação, né, 0 a 10, ou se tiver uma mais complexa, eu posso colar 0 a 20 para fazer uma média, para ela valer mais, mas essa é a ideia. Alguma dúvida, pessoal? Alguma questão em relação a essa parte? Pode falar. Boa noite, beleza? Boa noite. Tu perguntou aí se estou com dúvida. Eu comecei recentemente a aula, na verdade não faço ideia do que seja isso. Como que vai funcionar aí com a gente que entrou agora? Bom, são 2 caminhos primeiro. A gente tem aqui, você tem como acessar o material da aula, né? Que a gente tem aqui todas as aulas dadas, estão, a maioria, né? Tem boa parte gravada, dá para você dar uma olhada para fazer uma revisão. Embora tenha um dia aqui, que dia que foi, deixa eu ver aqui, que a gente fez uma revisãozinha. Tem um dia que foi revisão, agora eu não me lembro exato aqui o dia que foi feito até uma revisão. Mas aqui você tem uma sequência das aulas, dessa parte que a gente viu, e tem um material aqui para você dar uma olhada também, que é onde está no canal geral aqui, né? E aí, assim, recomendo que inicialmente quem está nessa situação dá uma olhada geral nisso, para ver como é que tá. Essas tarefas aí tem o prazo, né, mais estendido aí para poder fazer essas atividades todas. São 4, não são atividades muito extensas, né? E aqui tem o material, os PDF. Então, o vídeo às vezes é um pouco demorado. Dá uma olhada no PDF aqui para ver se você já entende, né? Os temas estão também nos temas aqui das próprias aulas. E aí você tenta fazer. E aí, ó, vou deixar essa semana aí, né, que for possível aí, quem entrou depois fazer, e aí a gente marca um dia, aí eu não tenho, assim, um horário específico, a gente pode marcar qualquer dia um pouco antes das aulas, né, em qualquer dia da semana, para fazer uma revisãozinha, né, uma aula extra, não obrigatória, claro, porque tem gente que não vai conseguir entrar antes, né, mesmo vocês precisando, depende do horário de trabalho, às vezes começar no horário correto já é difícil, e aí a gente vê se consigo tirar as dúvidas, né? Mas primeiro seria interessante dar uma olhada no material, tentar entender, e aí a gente marca, né, um dia para tirar essas dúvidas, para rever algum ponto, para ver o que não entendeu, e aí a gente tenta acertar essas tarefas para trás. Vantagem é que hoje a gente começa um tema novo que não é pré-requisito essas coisas que a gente já viu. Então, a partir de que começa hoje, a gente vai ter um monte de teoria hoje, tal, algumas coisas que não precisa saber o que estava antes. Alguma coisinha eu vou relacionar, mas não é tão assim fundamental, né? Tipo, a partir de hoje você tem que saber tudo que estava até agora para poder continuar. Não vai ser o caso que a gente vai mudar o tema.
Mas mandam aí, quem tiver com muita dificuldade, manda mensagem, pode mandar pelo Teams mesmo, no privado, e a gente combina, né, ou na próxima semana a gente já marca um dia para fazer né, uma plantãozinho de dúvidas, para ajudar aí quem tiver com mais dificuldade. Beleza? Mais alguma dúvida? Podem falar aí, se tiver. Dessa parte de revisão, a gente faz Ô, semana que professor, vem, né? teve uma aqui da Samantha, ela mandou no chat. Deixa eu ver aqui, por que o chat não apareceu para mim? Tá, às vezes não aparece para mim também, né? Deixa eu ver aqui que não está aparecendo para mim. Deixa eu ver se no celular aparece. Deixa eu atualizar aqui, que às vezes dá uma atualizada, ele vem, né? Ah, tá. Samantha, no caso de fazer no caderno, coloca a foto da resolução, apenas o resultado. Para alguns aqui você pode colocar, né, a foto do resultado, ou se fez no caderno, fazer da resolução, não tem problema, né? O interessante de ter a resolução, porque se estiver errado eu tenho como fazer uma correção, né? Se estiver ali, você fez, por exemplo, a simplificação pelo diagrama de Carnot, aí você circulou um negócio errado, eu vou enxergar qual foi o erro. Se tiver só a resposta, aí não tem jeito, né? É certo ou errado, eu não consigo ver o caminho que estava errado ali, né? E aí não precisa se preocupar ali né, com os detalhes ali, né, do design da coisa, né? Você vai imprimir a tabelinha, fazer, não precisa nada disso não, pode fazer no caderno mesmo, no jeito que eu consigo entender, já tá beleza. Não precisa se preocupar com os detalhes, porque às vezes no caderno vai ficar bonito. Se eu fizer no caderno, fica horrível. Então, não tem muito problema. Com certeza vai ter uns bem mais caprichado que a minha letra. Mas podem fazer e, se tiver a resolução, eu consigo ajudar na correção. Agora estou vendo o chat aqui. Mais alguma dúvida? Se caso eu não respondi alguma também, não ficou claro. Então, beleza. Vamos começar. Inclusive, essa parte, como, né, a gente pode também, até aí as outras semanas, tirar alguma dúvida também que eventualmente tenha, que seja geral, pegar ali o começo da aula, o final, né, chamar, o começo mais fácil, né, chamar para alguma dúvida da parte anterior, né, porque como muda muito tema, a gente vai estar fora do tema, mas pode chamar que não tem problema. A gente vai esclarecendo sem problema. Mas aí o pessoal começou depois, dá uma olhada e não conseguindo, aí fala, porque o objetivo é que quem começou lá no primeiro dia de aula e que começou nessa semana, consiga, né? Consiga aí, essa matéria não é muito difícil, não é uma matéria difícil, que, né, você fala, essa não vai dar, não, essa dá, tranquilo. Tem umas mais difíceis, né? Aí vai depender do que você carrega de bagagem ali, mas essa aqui com certeza é uma que tem uma tranquilidade. Pode parecer muito doido se pegar no meio, mas você pegar lá no começo e há uma sequência aí que a gente consegue aí acompanhar. Mas vamos lá, a gente vai falar um pouquinho, a gente vai ter aí uma parte da disciplina, né, quem lembra lá no comecinho da disciplina é uma lista de temas, né, alguns até variados, a gente vai passear por vários temas e a gente vai fazer uma introdução aí de processamento de dados até chegar à parte de processadores, então eu vou falar um pouquinho de alguns detalhes daqui e o que for específico lá de atividade, de tarefa, eu vou comentando também. Algumas coisas vocês vão ver que é um pouco de, né, quando é um pouco de histórico, algum conceito, quando é histórico não precisa decorar, mas para entender, né? E o que a gente precisa pegar é conceitos aqui, né, do que é uma separação um pouquinho do que é aqui o computador. Veja que o tema mudou do que a gente estava antes, depois a gente junta lá no final com algumas comparações, né? Mas o que a gente tem de forma geral, uma máquina que recebe dados através de meio de entrada, processa sob o controle de um programa.
O que a gente estava vendo antes digital, eu não tinha um programa, eu tinha uma lógica digital, que é também um programa. Mas eu tenho o quê? Entrada, processo, né, o que seria aqui o próprio programa, se for um computador, se for um circuito lógico, é um processamento lógico daquilo, e saída. Basicamente, a gente tem isso para a maioria das coisas que a gente faz, né? Você tem entrada, processamento e saída, e volta para entrada, processamento e saída. Esse é o ciclo que a gente tem aí na maioria dos casos. E a gente usa isso para separar mesmo o que é cada coisa, né, no nosso cotidiano aí de projeto, né? O que a gente tem, né, às vezes até no próprio programa, né, quando é algo mais ligado a hardware ainda, separar o que é entrada, né, e quando não é também entrada de dados, informações, o que é entrada, como vai ser processado e como vai ser devolvido, né, essa saída, como vai ser, como volta isso aí para o sistema. A gente faz aí comparações com o que a gente já viu, que a gente vai ver, né. Uma separação importante, essa também acho que não tem muito segredo, acho que a imagem aqui cortou um pedaço aqui no final. Não sei se para todos aqui está meio estranho aqui a configuração, mas eu falo aqui, né? A gente tem uma separação, né, do hardware, então é todo componente físico, né? Então trabalha de acordo com o software, mas a parte física do nosso sistema, ou seja, a parte, né, resumindo, a gente quando tem problema, se o hardware a gente consegue fisicamente dar um chute, né? E o software a gente só consegue xingar, não tem como, né, você chutar o software. Então, o hardware é a parte física, tudo que é necessário para esse fluxo de dados, né, entre os componentes do computador. Então, você tem lá a CPU, mesmo um notebook, isso está separado, né? Você tem a CPU, monitor, teclado, impressora, drivers, né? A gente não tem mais muitos drivers, mas tem pelo menos ali o pendrive, pelo menos, mouse, etc. E software vai ser o conjunto de programas. Inclui o próprio sistema operacional, né, que no caso do PC, né, o sistema operacional é necessário para o funcionamento do hardware. Aqui está pulando aqui, cortou a imagem aqui, mas o sistema operacional, a gente vai ver um pouquinho depois do sistema operacional. E em alguns sistemas, a gente estava vendo lá no digital, não preciso do sistema operacional. A lógica está embutida dentro ali do meu sistema, né? Já tem a lógica ali dentro. A lógica já está fisicamente, né, montada. No caso de um computador, né, já tenho muito mais recurso, mas eu preciso aqui de um sistema operacional. E em alguns sistemas, que a gente vai ver também lá, os microcontroladores, esse eu não preciso, né? Acho que tem alguém com o microfone aberto, mas eu não consigo ver quem é. Sai daí. Sai daí. Pronto, fechei. Então, a gente tem essa separação no software. Aí a gente vai ver a parte de eletrônica digital, por exemplo, eu não tenho software. Basicamente, o software é fisicamente montado, então a lógica não é bem um software, é uma montagem específica. Eu tenho sistemas que o software controla absolutamente tudo, que são os microcontroladores que a gente vai ver também, e o PC, o notebook, tal, que aí eu já preciso de um sistema operacional, né? Ele não roda sozinho, né? Se tiver sem nada, você não consegue programar ele sem um sistema, porque ele tem vários recursos, eu preciso de um sistema, seja o Windows, o Linux, né? Qualquer sistema que cuide da conexão com todo o hardware. Então, essa é uma... Para quem já mexe um pouquinho com isso, essa parte é mais óbvia, mas é importante a gente deixar bem claro. Uma das divisões principais, a gente tem um sistema central, a CPU, que a gente comumente fala CPU, a torre lá do computador, mas na verdade é lá dentro que está, na verdade, a CPU, ou a unidade de processamento mesmo está lá dentro, central de processamento. E memória principal, a gente divide em algumas memórias, né? A gente tem aí mais um tipo de memória. E os periféricos de entrada e saída, ou I/O, que é input, output, a gente vai ter em todo o sistema isso, sistemas maiores como um PC ou menores como outros sistemas
também que vai sistema operacional, tudo a gente tem os nossos periféricos. E aqui um esquema básico, né, que a gente tem como unidades de entrada, memória principal, a CPU, que é a nossa unidade de processamento, né, ela é dividida aqui em unidade de controle e unidade de lógica aritmética. Então, aqui que faz as operações, realmente as operações matemáticas é feita aqui. Ou seja, tudo é processado por aqui, mas usa a memória principal, unidade de saída, outras memórias também, mas você tem esse conjunto aqui, né? Eu sempre carrego, não fica armazenado nada na CPU, ela faz só o processamento, mas ela tem uma memória, ela faz a comunicação com memória. E a velocidade que se comunica com tipos de memória que dá aí características aí no nosso computador, né? E aí uma divisão que a gente faz, né? Então, isso aqui é mais um conceito, tá? Não se preocupe em falar, vou ter que decorar isso, que ele vai perguntar isso numa prova, fazer um desenho e falar, descreva tudo. Um desenho para descrever até tudo bem, mas do nada fazer uma pergunta e mandar você descrever tudo, tem que ter um contexto, né? A gente decorar certas coisas é desnecessário. Mas entender, sim, é importante, a gente vai vasculhar um pouco essas coisas aqui, né? Então, dentro ali do nosso processador, e não, aqui não é específico do computador, e sim do próprio processador, né? A gente tem a nossa CPU, que é tudo isso daqui, né? Que seria o quê? O que eu tenho lá dentro, né? Eu tenho o nosso microprocessador, né? Onde processa, tem uma unidade de lógica aritmética, onde ordena os processos que vão para cá, né? Tem uma memória dentro, na própria CPU, a gente tem a memória junto, né? No mesmo chip, né? E fora isso, eu tenho outras memórias também, memória auxiliar, então eu tenho não só o meu HD no meu computador, né? Não só o meu HD, como minha memória RAM, como minha memória cache, e outras memórias que eu posso utilizar, que nem pendrive, DVD, tá em desuso, né? DVD, CD, tem os computadores, principalmente notebook, não sai mais com isso. Desktop, sim, mas tem sua utilidade ainda, né? E aí eu tenho entrada, passa por aqui, saída, né? Isso pode voltar para cá, essa saída pode ser para uma memória aí secundária, então, né? Ou pode ser realmente vídeo, internet, aí vai ser outros sistemas que vai cuidar disso, né? Mas isso eu tenho, então, memória aqui dentro, memória fora, memória externa, né? Algumas unidades de memória aí para comandar todos os processos. Eu tenho mais de um tipo porque tem custos diferentes, velocidades diferentes, né? Então eu tenho várias memórias porque cada uma tem uma função específica. Alguns componentes, aqui a gente fala rapidinho, que vocês vão ter aula, ou estão tendo agora, não lembro se é o laboratório de hardware, né? Estão tendo agora ou vão ter ainda? Não me lembro agora da grade. Tá tendo, então. Aí vai ter a descrição de cada peça aqui e tal, né? Que a gente vai ver a parte mais interna, um pouco de lógica ali. Mas aqui tem né? Placa-mãe, processador, memória, placa de vídeo. Hoje o que mais se muda, né? O que está evoluindo bastante aí, placa de vídeo. Chega a ser mais caro que tudo o resto. O pessoal gamer aí sabe que onde pesa mesmo tá aqui, né? Tudo é caro, né? Mas placa de vídeo é absurdo às vezes. Mas é porque tem muito processamento em vídeo. Então, tem um porquê, né? Tem porquê. Aí você tem som, tem o próprio disco rígido e algum leitor externo que tem vários tipos aí, fora parte mais comum aqui, né? Teclado, mouse, som. Então, cada um tem, né? O mouse, por exemplo, ele só manda sinal. Você não pega sinal do computador para o mouse. A caixa de som só recebe sinal, né? Teclado envia. Então, tem uns que são entradas, tem outros que são saídas. Muitos são bidirecionais, até para controlar se aquela saída, se aquele sinal chegou lá ou não. Mas, no geral, a gente tem, por exemplo, teclado e mouse que ele envia dados
caixa de som monitor recebe ali os dados. Né? E aí, os componentes básicos aqui de um computador, né? Isso cai em provinha, né? Componente básico, mas normalmente tem alternativa, né? Vai ter alguma coisa que não tem nada a ver no meio. Mas provinha que eu digo quando é prova, né, de concurso, VENAD, né? Alguma relação lá com componentes de computador, né? E o mínimo para funcionar. E às vezes não é assim, quais são? Não, o que é o mínimo para funcionar? Você precisa de um processador, um CPU, você precisa de memória, periférico algum, que você precisa comunicar. Mas periférico é variável, mas processador, memória e o barramento é a via de dados que você se comunica aqui, que o processador se comunica com a memória, por exemplo. Então, esse barramento tem que estar em algum lugar lá dentro, né? Que se for do computador, está lógico na placa-mãe, mas quando a gente está falando de computador, não estou falando só do PC aí, a gente está falando de sistemas computacionais. Hoje a gente tem, né, várias outras coisas que façam acesso aí para a gente, internet das coisas, tudo isso que é programável, né? E tem a cara de computador. Às vezes não tem todos esses componentes. Eu tenho um sistema que não tem vídeo, então não tem sentido ter placa de vídeo. Ele está controlando ali temperatura do ambiente, está ligado né, no Google Assistente, mas tudo bem, ele não tem saída de vídeo, ele só manda dados. Mas está processando alguma coisa, então ele tem processador, memória, esse barramento e mais alguma coisa para se comunicar, né? E aí, existe um certo, a gente não chama de processamento paralelo, mas de certa forma processa-se paralelo alguma coisa, né? A gente chama de processamento paralelo quando tem mais de um processador, que é o que tem na maioria dos computadores hoje, tem mais de um núcleo. Mas, de certa forma, cada periférico tem o seu controlador, que processa alguma coisa. Mas processa o quê? Direciona, né, os sinais, controla esses sinais, o protocolo, algumas coisas que chegam no dispositivo, o próprio periférico tem lá o seu controlador. Então, quando eu pego um disco rígido, ele tem um processadorzinho dele também, que tem uma configuração semelhante ali do PC, porque ele tem uma memóriazinha, ele tem um processador, ele tem um programa, né? Só que é para só fazer o controle. Então, ele só pega a informação, ele, né, sabe ali controlar ali a rotação, tem um mapeamento, então ele pega aquela informação, tira do disco e joga no barramento. Mas ele tem um software específico para rodar ali, né? Então, esse também não deixa de ser um programa, mas é bem direcionado, assim. Normalmente a gente não vai ter um acesso direto a ele, né? Mas ele tem um controlador, que também é um processadorzinho ali, né? Bem pequeno porte, que a função dele é muito restrita, né? Ele só pega um dado de um lugar, passa para outro e não trata aquela informação, né? Não processa a informação, ele só tem o processamento da lógica de como trabalhar internamente aquilo, né? E aí todos os componentes aqui, né, se comunicam através desse barramento, né, que é a via de comunicação interna ali. A gente tem, quando é externa, você tem um fio lá, que tem um USB, que tem um tipo de barramento. Por exemplo, USB é uma comunicação ali serial. Mas quando a gente fala barramento, o barramento interno, né, que são as linhas de comunicação entre os próprios dispositivos. E aí a gente tem um pouco de definição aqui de entrada e saída, né, onde a gente está vendo aqui unidades de entrada e saída, chamada aí em português ES, ou mais comumente aqui o I/O, né, que é o input e output, né? E aí você tem aqui unidade de entrada, unidade de saída, unidade de entrada e saída, ou seja, tem uns que só entra informação, tem outros que só sai, tem uns que entra e sai, né? E as próprias mídias, né, você grava, né, e isso a gente fala, a gente quase não usa mais, mas de certa forma gravar no HD, gravar na nuvem, você está gravando em algum lugar físico lá, né? E os dados são gravados, pode ser de forma codificada, pode ser transportados, né? E aí você tem pendrive, né? O antigo disquete ainda tem, eu vejo ainda um lugar que tem isso, quando eu vejo, eu falo, nossa, isso não tem mais, né? Mas novo, não sei se existe novo para quem é
né, nostalgia ali de ter o disquete. Parte de fita magnética, alguns têm ainda backup feito em alguns dispositivos magnéticos, né? Tem umas coisas antigas, mas tem umas coisas também de backup, né, com essas unidades, a gente vai ver mais para frente, né? CD, DVD, tem algumas coisas que aí sim já é mais usado como backup, não é o mais confiável, a gente tem algumas coisas até mais confiáveis, mas a gente tem isso daí. Aí você tem o dispositivo que manipula isso, né, as unidades de entrada e saída, né, ou simplesmente aqui unidades de I/O ou periféricos. Então, o periférico está em volta aí desse sistema, está, né, na periferia do sistema. Eu posso rodar o computador sem essas unidades, sem problema, vai ter o sistema operacional. Eu não posso rodar sem uma memória principal que tem o sistema operacional, né? Nem sempre é o HD, né? Eu consigo rodar como memória, está sem HD. Você consegue rodar até no pendrive o sistema operacional. Vai ficar ruim, porque a velocidade de acesso é menor. Mas, de certa forma, a gente consegue rodar, consegue dar lá o boot no computador com o pendrive e subir ele, até para testar se é o HD que está com problema, por exemplo. Então, é possível a gente mudar a memória principal. Mas é um dispositivo nesse caso, um pendrive, por exemplo, é um dispositivo de entrada e saída, porque você entra dados, devolve dados para ele. Um monitor, né, eu só envio coisa para o monitor. Então, eu saio do computador, entro no monitor. Um mouse, eu saio do mouse e entro no computador. Então, tenho a direção da comunicação diferente, né? Então, entrada, a gente tem teclado, mouse, né? Isso, aquilo, está lá no histórico, né? Não temos mais isso, claro. Mas aqui, eu até deixei aqui, ó, leitora de cartão perfurado, né? A gente viu lá atrás no histórico que os primeiros computadores, você não tinha lá. Onde era a lógica disso? Era um cartão perfurado. E que era essa entrada num cartão perfurado? Aí, sim, quem viu o digital vai entender melhor, né? Eu tenho 0 e 1 naquele cartão, né? Ou tá furado ou não tá. É minha entrada. Já era binário. Então, o negócio começou binário lá, né? Quando começou de fato. Lá nos primeiros computadores já era fio, né? Que você ligava, desligava. Já era binário. Não era com semicondutor, né? O semicondutor foi criado lá e o transistor foi criado em 47, mas eu já tinha essa lógica antes, e o cartão já era um dispositivo de entrada, né? Eu conseguia entrar com o quê? Com a sequência de bits, com uma folha cheia de furo, né? Já tinha lá um sinal. Então, isso aqui já era binário, né? Você pega um leitor de código de barras, é transformado em binário, né? Um scanner também, ele lê a informação e envia. Claro que um scanner, por exemplo, ele não é só entrada, ele tem uma comunicação, né, com o computador dos dois lados, né? Ele verifica o status do computador, ele tem alguma comunicação, mas o fluxo de dados mesmo é o quê? Transformar aquela imagem e enviar para o computador, né? A maioria é bidirecional, ou seja, ele lê alguma coisa. Eu conecto uma câmera, a câmera está mandando a imagem, mas de alguma, né, pelo menos alguma informação, o computador manda para a câmera também, se comunica, nem que seja para ligar ali uma luzinha de LED. Então, acaba sendo não só a entrada, mas a gente está falando da maioria do fluxo de dados, né? Que nem nesse caso aqui. Alguns não, nem se eu pegar aqui no, né, o leitor de código de barra, o código de barra não está mandando muita coisa, mas o próprio leitor também pode se comunicar. Se for pensar, é tudo entrada e saída. Não, a gente vê do ponto de vista da maior parte da informação, né? No caso aqui, unidade de saídas, saída do ponto de vista do computador, né? O computador sai com informação para um monitor de vídeo, impressora, um plotter, um gravador, CD, DVD. Então, quando é só para gravar, eu estou só saindo. Quando eu estou lendo, é dispositivo de entrada. Seria entrada e saída. Se eu tiver só para gravar, né, eu estou usando só um lado aí dessa comunicação. E aí a gente tem nossos dispositivos, né? A gente vai falar detalhes dele depois, mas para a gente já ter uma
uma visão das diferenças, né? Por que a gente tem mais de um dispositivo de entrada? Por que inventaram isso, né? Primeiro que eu tinha que armazenar as coisas, né? Então a gente tem aqui o disco rígido aberto. Ou seja, você já abriu, você já estragou ele, né? Porque isso aqui tem que estar fechadinho, isolado, não pode ter nada de poeira aqui dentro, né? Mas essa é a configuração aqui de um disco rígido, né? Ele é rígido, duro mesmo. Parece aqui né? Parece um CD, né? Mas ele é diferente a maneira de leitura. Tem vários aqui, ó, um empilhado em cima do outro. E tem um contato aqui, né? Ele está bem pertinho aqui, um contato magnético aqui para poder fazer a leitura, né? Então, isso tem peças mecânicas, isso precisa girar, precisa fazer a leitura. Então, eu tenho aqui velocidade de rotação, tem algumas coisas que tem um certo limite de velocidade. E também, né, uma coisa mecânica vai ter algum desgaste, algum atrito, algum aquecimento, vai ter um desgaste, mas dura muito isso, né? Tem uma durabilidade alta. E hoje a gente tem o nosso HD aqui, às vezes lá de, né, alguns tera, né, comum hoje, né, HD de 1 tera pelo menos, está sendo substituído em muitos casos pelo SSD, que o que muda é a tecnologia de um, não tem nada a ver com o do outro, né? Aqui a gente tem semicondutor, não tem nada mecânico aqui dentro. Depois vai ver até detalhes aí de comparação, tem uma velocidade maior. Normalmente hoje é mais caro, então eu combino os dois ou eu não uso esse por causa do preço, né? Basicamente é isso. Até teve alguém que tinha dado uma dica aí, não sei se foi dessa turma ou da outra, mas quem está com um computadorzinho meio, né, mais antiguinho aí, com certa dificuldade, dependendo do que você for fazer, você troca isso aqui, troca o HD antigo por um SSD, dá outra vida aí ao computador, né? E a memória, né? Aqui um pente de memória RAM aqui, esse aqui é um dos, se eu não me engano, um dos mais modernos, não estou vendo o código dele com precisão aqui, mas também semicondutor apenas. Então, quando eu falo semicondutor, está baseado em transistor, em silício, né, que é a base ali do transistor, e eu não tenho partes mecânicas. Esse aqui eu tenho parte mecânica, eu tenho um motor que gira uma peça, né, isso aqui que tem que movimentar. Então, eu tenho parte mecânica para mexer. Então, para acessar alguma coisa, ele tem que fazer um movimento. Aqui não. Tem que mexer em elétrons, né? Oi, pode falar. Esse aí do lado do SSD também é SSD, só que é com outro tipo de conexão, conexão NVMe. Esse aqui tá... não, eu coloquei errado. Então, aqui era a ideia colocar uma memória RAM. Uhum. Mas aqui tá o SSD dos computadores mais novos, né? Os Isso. mais novos trocaram. Esse aqui é um pouco da gambiarra, né? Você troca o disco rígido por esse, porque o encaixe é o mesmo, né? Esse aqui já não tem essa opção mais, né? É só esse aqui e pronto. Acho que é essa a ideia aqui esse ainda você consegue substituir um pelo outro, porque o encaixe padrão é o mesmo, né? Aqui já não tem jeito. Mas é verdade, ele é pequenininho aqui. Memória normalmente é esse tamanho, mas a parte de conexão está na lateral aqui, né? Aqui está bem aqui, ó. Mas aí também, então, corrigindo aqui, esse é um outro HD, então, né? Não é HD mais, né? A gente chama de HD costume, mas isso aqui, HD vem de hard disk, aqui é um SSD, né? Então, você tem aí a mesma função, né? Como armazenamento de dados com grande capacidade ou não, né? Aqui sempre tá maior, por enquanto, né? Você tem SSD também de capacidades grandes, mas o custo vai lá em cima, né? Então, essa é a ideia aqui, né? O hard disk, né? O nosso SSD, que é estado sólido. Então, eu tenho essas duas para a mesma coisa, né? Para armazenamento dos dados. Aí vai sistema operacional, vai todos os sistemas aí né, que a gente tem gravado ali, não só sistema operacional, todos os dados vão uma dessas duas, ou as duas, né? Combinação das duas também funciona
né, no mesmo computador. Se couber, né, claro. Você tem unidades de leitores, né, gravador de CD, DVD, tudo isso está sumindo, né, dos notebook está sumindo isso, né. Ainda tem, mas está praticamente desaparecendo. E os pendrives, que esse sim, né, talvez com menos uso do que antes, mas ainda muito, muito utilizado. Alguns de entrada, né, como eu comentei, né, você tem mouse, scanner, né, só que curte mais um jogo. Entrada na maioria dos dados, né, porque você tem, por exemplo, controle que tem lá ele devolve informação, vibra, tal, então ele acaba sendo comunicação bidirecional, mas a maioria das coisas você está só mandando informação. Mesa digitalizadora, né, isso aqui, essa aqui eu tenho uma dessa aqui, né, então minha letra é bonita, é culpa da mesa, que quando sai letra feia. Webcam, isso aqui tá agora, né? Para professor, tem que usar essas coisas. Microfone, né? Esses de mesa e tal, a gente nem tinha mais, agora voltaram todo mundo a usar microfone aí, por causa das aulas remotas. E agora a tendência notebook sempre tem, né? Microfone, câmera e tal, mas desktop, às vezes você nem tinha isso. Agora não tem como escapar. Peraí, deixa eu ver se tem. Não, tá chegando mensagem pelo Teams, mas é da outra turma aqui. Não, fora outras coisas aqui, dispositivos de saída, né? A gente tem aqui projetor de vídeo, né? Claro que não é esse alto-falante gigante, mas aqui ficou, né, claro a ideia, né? Eu saio ali com informação, placa de vídeo, né? Que eu tinha comentado, monitor, fone. Aqui, a gente, do ponto de vista do hardware, né? O que está saindo do computador. Então, você tem várias coisas aí que saem do computador, fora placa de rede, e aí a gente consegue aí ver muita coisa. Agora que atualizou, o meu chat aqui não está atualizando, tá? Quando atualiza de uma vez aqui. Estão falando agora que eu vi aqui, estão falando ali das memórias, né? A gente tinha coisas que a gente não tem mais tão comum, né? Placa de captura de TV, né? Mas dispositivos de ligação, esses são, aqui no caso, entrada e saída de fato, né? Porque você tem rede, ele vai comunicação totalmente ali bidirecional, né? Fora telas, né? Touchscreen para outros sistemas, né? Aqui no caso, o sisteminha de GPS, PC que deu uma sumida, né? Os touchscreen aí, acho que não pegou, né? Pouca gente utiliza, né? Pouca gente usa isso, mas a gente tem aí um recurso que acabou sumindo um pouco aí do mercado. Talvez por causa do preço, né? Não sei exatamente o motivo. E aí, só para a gente finalizar mais um pedacinho aqui, antes que a gente acabe, a gente vai ver um pouco mais de detalhe da CPU mesmo, né? Nossa unidade central aí de processamento. Vem aí do Central Process Unit, então a unidade de processamento é onde é o cérebro, não que tenha raciocínio, mas é o cérebro aqui do computador. Então é lá que vai fazer o processamento, né, manipulação, processamento dos dados. Mas você precisa de todo um hardware para chegar aos dados ali no processamento. Ali que a gente vai executar as instruções internas. Você tem um microcódigo lá do fabricante, então você tem um código de instrução, né? Então as instruções são pré-gravadas ali, você tem um caminho de onde vai essas instruções. Então a gente tem arquiteturas específicas para isso, né? A gente tem arquitetura, né? Arquitetura Intel, por exemplo, a gente fala de Intel, mas a arquitetura Intel o AMD acabou chamando a arquitetura Intel, né? Mesmo o outro fabricante ficou meio convencionado isso e ficou a arquitetura. E aí você tem ali conjunto de instruções, né? De acordo aí que vai recebendo instruções dos programas. Boa parte disso aqui
quem trata diretamente é o sistema operacional, quando a gente está falando ali do PC, né? A gente não vai fazer, por exemplo, teste usando o microcódigo específico, a gente não programa diretamente nisso para PC, mas para outros dispositivos, que são os microcontroladores, a gente vai fazer algumas brincadeiras com isso aqui. A gente vai fazer alguns testes programando direto no código do processador, sem um sistema, né, um compilador que faça muita coisa. A gente vai direto lá na fonte, programar a linguagem mais próxima do processador possível. Então, tudo que acontece aí com o computador é controlado pela CPU, né? Passa ali pela essa CPU, gerencia todos os recursos disponíveis ao processamento de dados. Aqui, tudo que processa, mas quando a gente fala dos recursos, é porque tudo passa ali pelo processador. Mas cada dispositivo que a gente viu anteriormente tem o seu controlador. Então, passa lá pela memória, esse controle da memória, o HD, o SSD, o que for, ele tem um controlador interno para comandar os dados. Então, processamento do que carrega a informação interna, você tem outros dispositivos para auxiliar, mas ele não processa os dados, ele só pega os dados aqui e carrega para lá. Então, você tem lá, né, uma placa de rede, ela não fica processando informações, né? Ela pega aquela informação e o que tiver errado vai chegar lá no computador para ser processado em si. Claro que você tem dispositivos, né, mais sofisticados, você tem roteadores, que você tem já também um processamento ali, né? Então, ele processa algumas informações, até filtra algumas informações. Então, essa é a ideia aqui, a gente vai depois continuar, né, com um pouco desses conceitos, várias coisinhas aqui. Quem mexe com isso, tiver experiência aí em algumas coisas, pode falar, pode comentar, é sempre bom e bastante útil aí para todo mundo. E aí a gente continua com esse assunto aí na próxima aula, já encerra um pouco por aqui, porque já estamos aí estourando o nosso tempo. Os comentários aqui eu tinha esquecido do outro da placa do SSD com outro padrão. Não foi a intenção colocar a RAM não, porque a RAM nós vamos falar depois. Mas realmente vai ser uma questão de preço aí, comparar uma coisa com a outra. Mas beleza, alguma dúvida, alguma pergunta? Então a gente já encerra para não atrapalhar a aula de vocês. Tranquilo, senhor. Show de bola. Lembrando que amanhã eu já deixei agendada a aula, né? Acho que foi, não lembro quem tinha falado, foi o Wesley, tinha falado para vocês reunirem aí na janelinha, conversar e tal. Vocês fiquem à vontade de poder entrar antes lá e poder lá, de repente, um ajudar em outro aí, nessa matéria, em outros, o que for preciso. A aula fica com o horário da aula, mas se vocês entrar antes, não tem problema nenhum, tá? Vocês podem ficar à vontade, usar aquele espaço. Se quiser criar outro espaço também pode, mas se quiser usar o espaço da aula, eu só chego no horário da aula porque eu estaria em outra aula. Beleza? Então, vamos encerrando por aqui. Uma boa semana para todos. Boa noite, boas aulas ainda. Só o comecinho da semana. Mas a semana passa rapidinho. Daqui a pouco estamos aí de volta, né? Amanhã estamos de volta, né? A gente continua aí amanhã. Valeu, professor. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, professor.